Hoje a gente precisa conversar sobre o PL 1904, que de antemão já é preciso que fique claro. Trata acerca da proteção da vida de um bebê. E se você pensa diferente disso, tudo bem, mas não dê chilique, não saia do vídeo. Aguarde, porque eu lhe garanto que eu te provarei que isso é um fato e não narrativa. Primeiro, já é importante deixar claro que esse projeto visa basicamente criminalizar a crueldade que é acabar com a vida inocente por meio de um procedimento chamado assistolia fetal, que é um procedimento terrível, que não é utilizado nem para dar fim à vida de animais. Eu vou detalhar logo mais à frente, calma aí. E como vocês sabem, esse tem sido um tema extremamente polêmico, justamente por causa do seu teor, que é o que está escrito lá no projeto de lei. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão opinando sobre, e principalmente que são contra, sequer leram esse projeto. E para provar que o que se busca com esse PL é única e exclusivamente a proteção da vida de um ser inocente, eu vou te apresentar toda essa problemática com base apenas nos fatos. Nada em toda essa discussão tem a ver com narrativas, mas sim com a realidade. E a própria propositura do projeto se dá com base nela, tendo em vista que o motivo que originou a propositura desse projeto foi uma ação do ministro Alexandre de Moraes, Xandão, que hoje se comporta como um imperador, porque essa decisão inclusive é monocrática. Ele a deu sozinho, ele não ouviu cientistas que tratam do tema, ele não ouviu o CFM, e ele, junto com seus assessores, decidiram como esse tema seria tratado. E é em resposta a isso que o PL 1904 existe. E eu vou já lhe apresentar o que esse projeto de lei apresenta em seu teor, mas antes disso é preciso que a gente fale sobre no que consiste o método terrível que é a assistolia fetal. Como eu falei há pouco, agorinha para vocês, esse procedimento não é autorizado a ser feito nem mesmo para a eutanásia de animais. Há inclusive a formalização dessa proibição na resolução número 1000 de 2012 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Esse procedimento se configura basicamente na injeção direto no coração do bebê de cloreto de potássio, que vai ocasionar uma parada cardíaca e a morte em menos de 24 horas, mediante muita dor e sofrimento. Os especialistas dizem, inclusive, que a dor é muito semelhante à de um infarto. Vejam só um médico especialista detalhando o horror desse procedimento. Uma agulha longa é inserida no abdômen ou vagina da mulher e a digoxina é injetada no fluido que envolve o feto sob orientação de ultrassom. O feto não morre imediatamente e é por isso que normalmente é feito 1 ou 2 dias antes. Para que o medicamento seja mais eficaz, o médico que faz aborto também pode injetar a digoxina diretamente no feto, visando o corpo, o coração ou a veia umbilical. O cloreto de potássio também pode ser usado para induzir a morte fetal mais imediatamente. O feto geralmente morre 24 horas após a injeção de digoxina. Se o feto não morrer dentro de 24 horas, a injeção poderá ser repetida. A morte normalmente é confirmada por ultrassom antes do início do parto. No dia 2, 24 a 36 horas após o mifepristona, a mulher recebe misoprostol por via oral ou vaginal, fazendo com que ela entre em trabalho de parto. A dose de misoprostol pode ser repetida a cada 3 horas até 5 vezes. Geralmente, após 24 horas do início do misoprostol, a mulher fará o parto vaginal do feto. Se a mulher estiver tendo problemas para dar à luz, ela poderá receber um hormônio sintético chamado pitocin para promover o parto. Depois que o feto e a placenta forem expelidos e o sangramento estiver sob controle, o aborto estará completo. Completamente terrível, né? Não tem como ser a favor disso. E vale lembrar também que nem mesmo para a aplicação da pena de morte a criminosos condenados nos Estados Unidos, a assistolia é um procedimento autorizado. E para a gente dar sequência e entrar de fato no mérito do projeto de lei, eu preciso te apresentar antes o que talvez você provavelmente até já saiba, mas que é preciso reiterar, que é o fato de o aborto legal ser permitido apenas em 3 casos, que são quando nós temos risco à vida da mãe, nesse caso de estupro, e a partir de uma decisão do STF também, quando o feto tem anencefalia, má formação cerebral. Agora, adentrando ao mérito do PL em si, ele basicamente acrescenta alguns parágrafos a artigos que tratam do aborto, e a principal alteração consiste nos parágrafos 1º e 2º do artigo 124, que a gente vai dar ênfase aqui. E as outras modificações, que são acréscimos de parágrafos no 125
25, 26 e 28 são basicamente a réplica do que diz no parágrafo 1º do 124 nesses demais. Então vamos lá à leitura do que realmente está escrito. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Parágrafo 1º. Quando houver viabilidade fetal, presumida em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121 deste Código. Observem que o que está escrito aqui no artigo 124 é a criminalização do aborto de forma geral. Nada tem a ver com estupro. Esse ponto vai estar lá só replicado, como eu já disse para vocês, o que está no parágrafo 1º, no artigo 128, que é o que trata especificamente nesse contexto. Mas aqui é de forma geral. E esse, para mim, talvez seja o ponto mais importante que está causando confusão na cabeça até de quem é a favor do projeto. Nesse caso, que tem sido o mais polêmico de todos, de estupro, porque a gente reconhece que há uma vida e reconhece cientificamente a partir das 22 semanas. Então, nesse sentido, é válido. Se você não tem o desejo de dar sequência a essa gestação que realmente advém de um trauma ali, que é o estupro, você tem até 22 semanas para isso, que são 5 meses e meio, é bastante tempo. Agora, o único ponto que eu achei que ficou faltando nesse projeto para matar de vez esse argumento que o criminoso vai ser mais beneficiado do que a vítima, era um aumento de pena rigoroso para o máximo de pena possível para estupradores. Mas aí você acha que, existindo essa possibilidade lá, a esquerda votaria como? Votaria a favor? Sejamos sinceros, muito provavelmente votariam contra, o que no final das contas nos faz observar esse argumento que eles utilizam apenas como demagogia. Hipócritas! Falsos moralistas! Porque a título de exemplo, basta a gente lembrar o caso recente em que o Congresso Nacional aprovou, ainda que com votação completamente contrária da esquerda, nesse sentido aí, o fim das saidinhas. Aí foi lá para o Lula sancionar ou vetar. O que ele fez? Vetou. Ele vetou o fim das saidinhas. Aí, a partir de situações assim, o que a gente tem? A gente tem matérias, infelizmente, como essa daqui. Horas após saidinha, homem é preso por estuprar menor desacordada. Aqui a gente vê como há uma relação direta entre benefício para criminoso, como essa saidinha, e o cometimento de crimes. Se você libera um criminoso para voltar às ruas, sendo que nem o processo ali de tentativa de punição, ressocialização desse indivíduo se concluiu, o que ele vai fazer? Ele vai cometer crimes. E só um adendo aqui em relação a como essas matérias gostam de tratar quem comete crimes, né? Como nessa, chamando de homem comete tal coisa, geralmente estudante, aluno, o jovem, mas nunca chamam do que realmente são, né? Que é bandido. Aí a imprensa depois não quer ser chamada do que ela realmente acaba se comportando como sendo, que é um lixo. Realização deste exame. E vale lembrar também que há não muito tempo o Congresso Nacional aprovou o aumento de pena para roubo e furto. E a esquerda novamente fez o quê? Votou contra. Aí, diante do que a gente vê aqui de casos concretos, tem como a gente acreditar que esse argumento da esquerda é legítimo? De que estão querendo penalizar a vítima e não o criminoso, sendo que quando a gente tem a possibilidade de fato punir mais o criminoso, retirar seus benefícios, eles votam contra? Não tem, né? É demagogia pura. Hipócritas! E, novamente, em relação ao projeto de lei em si, apenas 2 páginas são trazendo as modificações direto no Código Penal que eu apresentei para vocês. As outras 17 são fundamentando de forma técnica o que eu estou te apresentando aqui em relação a argumentos. Argumentos esses que são técnicos e científicos. E tem gente aí que é contra, com coragem de dizer que o que move esse projeto é apenas um caráter religioso, sendo que de argumento para refutar, eles não têm praticamente nada. Eles só têm os amigos do lado, como o Xandão, para assustar uma norma científica de um Conselho Federal de Medicina que tem gente especializada lá para determinar essas questões no âmbito da medicina no Brasil. E outro argumento que a esquerda também utiliza bastante é o de que menores de idade é quem serão mais penalizadas porque elas só ficam sabendo de fato, só descobrem que a gravidez ocorreu após as 22 semanas. Aí eles falam como se essas adolescentes fossem cumprir a pena máxima de homicídio e ficar 20 anos presas. Mas a gente sabe muito bem que aqui nesse país você só é responsabilizado criminalmente quando você atinge a maioridade penal, a partir dos 18 anos. Então, nesse caso, elas responderiam, de acordo com a legislação, no máximo a medidas socioeducativas que não correspondem à prisão. São apenas consequência do que a legislação chama de ato infracional, não é nem crime. E, novamente frisando, em todo caso, a gente tem o parágrafo 2º, onde o juiz faz uma avaliação individual do caso a caso. Outro argumento que elas
elas utilizam bastante também é o de que a mulher tem que ter liberdade para dispor sobre o seu próprio corpo. Uma voz história, homem. Só que, novamente, é um fato que aqui o que está em questão não é essa liberdade, é a vida de um terceiro que já existe após 22 semanas. Outro argumento que não se sustenta em pé. É ponto pacífico para a ciência que a partir de 22 semanas o feto possui viabilidade de viver fora do útero. E aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão responsável por determinar como os profissionais da medicina vão atuar, e são cientistas lá dentro, são médicos especialistas, o CFM, por meio da Resolução 2378 de 2024, editou norma que proíba essa ação por parte dos seus profissionais da medicina. O Conselho classifica esse método como profundamente antiético e perigoso profissionalmente. Olha aqui o que eles dizem na própria resolução. Optar pela atitude irreversível de sentenciar ao término uma vida humana potencialmente viável fere princípios basilares da medicina e da vida em sociedade. E outro argumento que eles têm utilizado bastante é o de dizer que tudo é culpa da bancada evangélica. Com o Felipe Neto divulgando inclusive isso daqui, querendo representar os parlamentares que são contra aquilo que ele pensa e são a favor da vida nesse contexto, como se fossem demônios. Para ele, qualquer político, por mais que seja o maior corrupto da história, se corroborar com as coisas que ele pensa, estará tudo bem. Ele apoiará e passará todo o pano do mundo para defendê-lo. Mas há de você se pensar contra. Ele vai te perseguir de todas as maneiras possíveis. E essa ideia de querer responsabilizar a bancada evangélica por isso, ou a abstrata religiosidade da qual eles falam tanto também, é tão ridícula que não se sustenta nem por 2 segundos, já que a base de tudo isso, como a gente já disse aqui e vamos tratar de novo, foi uma resolução do CFM sustada de forma arbitrária por um ministro do STF. Isso é científico. A resolução do CFM trata em termos técnicos e científicos e também profissionais desse tema, não tem nada a ver com religião. E só para esclarecer de uma vez por todas esse imbróglio terrível que envolve desde conveniência política, a arbitrariedade do judiciário e uma nítida parcialidade por parte do Xandão, eu vou esclarecer para você todo o enredo contextual dessa história. Em 3 de abril de 2024, o Conselho Federal de Medicina editou a Resolução 2378 que a gente acabou de falar. E no dia 10 de abril, o PSOL judicializou a questão, para variar, lá no STF, o que acabou virando a DPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1141, onde eles pediam liminarmente a sustação dessa resolução. E adivinha o que aconteceu? Já no dia 17 de maio, o ministro Alexandre de Moraes, todo tema importante é sorteado para ele, né? Que conveniente, né? Aí ele foi e fez o quê? Concedeu a liminar. Está assustada a resolução científica do CFM. E lembremos, o que é uma liminar? É uma decisão em que você nem avalia o mérito. Você verifica ali se há um perigo na demora de se conceder o que foi pedido e uma probabilidade do direito. Parece que faz sentido o que está sendo pedido com base nas leis. É basicamente esses 2 requisitos que têm que ser cumpridos. Aí ele convenientemente acha que foram, sem analisar o mérito, sem ouvir nenhum cientista que de fato entenda sobre isso, sem ouvir o próprio CFM, e entrega para o pessoal o que eles mais queriam, que é continuar que bebês morram dia e noite por assistolia fetal. E no próprio dia 17 de maio, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, que é o autor do projeto, o apresentou na Câmara dos Deputados, em nítida resposta a esse absurdo anticientífico, para que prevaleça a vida e o que a ciência diz acerca dela. E só a título de curiosidade, vejam só o argumento principal do PSOL nessa ação deles. Partido argumenta que resolução é discriminatória porque não impõe as mesmas restrições para as outras hipóteses de aborto legal. Eles queriam o quê? Que o CFM fosse ainda mais rigoroso e impusesse as mesmas restrições para os outros casos de aborto legal previstos também? Mas se era esse o problema, se é tornar democrático colocando a proibição pelo CFM para assistolia fetal em todos os casos de aborto legal, inclusive quando houver risco para a vida da mãe, que é o que o pessoal quer, vamos lá, CFM, editem uma nova resolução, agora contendo essa proibição de uma forma bem ampla e democrática, que é o que o pessoal quer, né? É cada uma, né? E eu já ia esquecendo de citar o fato de que o projeto de lei nem colocado para votação foi ainda. A única coisa que houve foi a votação da sua urgência, que para a qualquer momento, assim que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidir colocar o projeto na pauta do dia, ele possa ser deliberado por todos em plenário. E estão choramingando por quê? É basicamente porque quando o projeto de lei tramita em regime de urgência, ele não passa pelas comissões temáticas, onde há um debate mais amplo, justamente porque não há tempo para isso, já que o tema é urgente, foi aprovado uma urgência para aquele tema. Então ele vai direto para a votação em plenário. Só que lá os 513 deputados têm a oportunidade de emitir seus votos e posicionamentos a favor ou contra o projeto.
projeto. Então, é bem democrático e haverá oportunidade tanto para quem concorda e discorda do projeto se posicionar como bem quiser, coisa que nós não tivemos no Poder Judiciário, onde o Xandão deu uma canetada monocrática, sozinha. Ele não ouviu nem os demais ministros do STF. Foi apenas ele que decidiu como esse tema sensível e polêmico seria tratado em âmbito nacional. Aí, a partir disso, a gente vê como a hipocrisia é grande, né? Querem chorar por o projeto estar tramitando no Congresso Nacional em regime de urgência, mas ainda assim tendo a democracia, o devido processo democrático obedecido à risca, sendo que quando o Xandão deu a canetada em favor deles, daqueles que são contra o projeto, aí não teve problema nenhum, né? Enfim, a hipocrisia, meus amigos. E agora eu vou apresentar para vocês os posicionamentos de maior repercussão dentro da esquerda sobre esse assunto. E o primeiro, é claro que tinha que ser da Rede Globo, né? Que dedicou sua principal matéria no Fantástico do domingo passado para criar sua narrativa sobre o tema nesse nível aqui, ó. O Fantástico veio conversar neste domingo com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Ele é autor do projeto de lei 1904/24. Deputado, por que tramitar esse projeto em regime de urgência? Por que não fazer o caminho tradicional, passando pelas comissões? Na verdade, o projeto é uma reação à ação do PSOL junto ao Supremo Tribunal Federal, com a DPF, pedindo a sustação de um ato do Conselho Federal de Medicina, e o ministro Alexandre de Moraes deu liminarmente essa sustação. A assistolia é um procedimento médico que coloca uma injeção no coração do bebê e ele tem um infarto fulminante. Nós estamos tratando aqui não de embriões no primeiro, no segundo mês, nós estamos tratando de vidas com 5 meses e 2 semanas. São as 22 semanas. O PL cita, por exemplo, o caso da menina de 10 anos. Ela teria ou não direito ao aborto? Ela é inuputável. Quem disse isso é a lei brasileira. Ela jamais seria punida por isso. Aqui, este projeto é tão light que só pune depois de 5 meses e meio de gestação, que é uma vida, segundo a OMS e segundo o Conselho Federal de Medicina. Eu estou preocupado com este bebê e, lógico, esta menina jamais seria imputável, porque quem garante isso é o Código Penal brasileiro. No entanto, no texto do projeto de lei não há qualquer referência a isso. O senhor concordaria em mexer no texto até a votação do mérito, para não alterar o que é permitido hoje e garantido por lei? É natural que ao longo da construção de um projeto de lei na Câmara existam ajustes. Eu não gostaria e não vou aceitar que exista ajuste para minimizar o que a gente está fazendo. Agora, para aumentar, por exemplo, eu apoio e incentivo enormemente. Agora, o cerne do projeto, a defesa do bebê indefeso de 5 meses e meio, eu não vou abrir mão em nenhum ponto. Tirar a pena da vítima, o senhor não abre mão? Não, porque essa pena, quem vai decidir é o juiz a seu critério. Já está excetuado. E o juiz, inclusive, pode não aplicar a pena se ele entender assim. Então, o projeto é muito light. O projeto não é radical como as abortistas e as feministas estão querendo colocá-lo. Olhem o nível de mau caratismo dessa gente. O deputado está falando o óbvio que já consta na legislação sobre a maioridade penal, que só é atingida aos 18 anos. E todo mundo sabe disso, não há desculpa. Não é preciso que isso esteja no projeto de lei se já consta na legislação. Portanto, e por óbvio, menores de 18 anos não serão alcançadas pela pena prevista no projeto de lei. Aí aconteceu a única surpresa positiva dessa matéria, que foi darem a oportunidade de o deputado falar e não terem manipulado a fala do deputado. Parabéns ao deputado, que mandou muito bem na sua explicação. E eu fiquei até de cara de a Globo ter colocado esse depoimento do deputado na íntegra. Grata surpresa. Mas nós temos mais, é claro. É óbvio que a Rede Globo não ia deixar de despejar o seu esgoto nessa matéria. Olhem o nível do médico militante que a Globo utilizou como referência para tratar do assunto. Isso é uma coisa tão absurda que imaginar que alguém defenda isso. É muito triste. É uma sociedade misógina, que tem ódio às mulheres. E dos mesmos criadores do racismo estrutural vem aí a misoginia estrutural. Um médico vir com essa pagação de pedágio para a militância de esquerda é simplesmente repugnante. Pois assim como a sociedade brasileira não é estruturalmente racista, ela também não é estruturalmente misógina. Esses comportamentos existem, é claro,
claro, é inegável, mas eles não vêm da coletividade. Eles vêm de forma individual, por parte de alguns indivíduos que não se comportam de acordo com as leis. E justamente para demonstrar a falácia desse argumento de que esses problemas, esses comportamentos errados de misoginia, racismo estão na nossa estrutura, a gente tem a nossa estrutura legal da sociedade criando leis para combater esses tipos de comportamentos. E seguindo com mais um posicionamento emblemático dentro da esquerda, nós temos a pessoa que não gesta, que é a Erika Hilton, opinando sobre o assunto, indo contra a própria diretriz da esquerda de só quem tem útero poder opinar. Pessoas que gestam! Pessoas que gestam! Olhem só que coisa. Aí o grande lacre que ela meteu foi esse daqui, ó. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto 1904, que ficou popularmente conhecido como projeto de incentivo ao estupro. O projeto quer equiparar o aborto ao crime de homicídio e penalizar mais as vítimas do que o próprio estuprador. Hoje acordamos com a notícia grave de que uma menina havia sido abusada pelo próprio pai dentro de uma UTI. Caso engravidasse e resolvesse abortar a partir de 22 semanas, ela teria uma punição maior do que a do seu próprio pai. É isso que está colocado. Essa violência, esse grave ataque contra a vida de mulheres, meninas e pessoas que gestam no nosso país. O Congresso Nacional atacando os direitos e retrocedendo de uma legislação que foi aprovada em 1940, garantindo acesso ao aborto legal em 3 casos. Aquele que coloca em risco a vida da mãe e da criança, e também o caso de feto anencéfalo. Precisamos nos mobilizar para barrar esta proposição. Este ataque contra a dignidade das mulheres e meninas e pessoas que gestam no nosso país. Por isso, desde ontem, desde o início da semana, na verdade, o nosso mandato, a sociedade, acompanhada do movimentos feministas Nem Presa Nem Morta, Instituto Anis e fandom de várias diva pops, organizamos a campanha Criança Não É Mãe, Estuprador Não É Pai, e convocamos a sociedade a se engajar e a se organizar conosco para barrar e derrubar este ataque e essa violência contra a dignidade de mulheres, meninas e pessoas que gestam no nosso país. O principal argumento da pessoa é ficar reiterando esse papinho de que o projeto de lei beneficia estuprador, sendo que isso é uma falácia e a gente já refutou aqui, está amplamente demonstrado para qualquer um que lê o projeto que não há benefício para ele, mas a penalização de homicídio para alguém que comete homicídio contra uma vida inocente. Agora, novamente, se o problema é a pena do estuprador estar menor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar para votação no Congresso Nacional o aumento para a pena no nível máximo para estupradores. Eu tenho certeza que você e toda a sua turminha da esquerda vão votar contra, mas vamos colocar esse projeto de lei em pauta aí para vocês mostrarem que vocês estão do lado certo, de que quer que o estuprador tenha pena muito maior do que a de homicídio, do que alguém que vai cometer o aborto. Aí vai ser nesse momento que a gente vai ver de fato quem é quem. E só fazendo um adendo rápido aqui em relação ao desserviço que essa pessoa é para a política, é impressionante como uma pessoa que milita tanto por respeito é tão desrespeitosa e arrogante ao mesmo tempo com todo mundo que pensa de forma contrária a ela. Porque toda vez que eu a vejo na mídia, ou ela tá militando errado, ou tá desrespeitando alguém que pensa de forma contrária a ela, e geralmente é uma mulher biológica, que ela parece por algum motivo odiar. Você não tem Foi ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. E só a título de comparação, recentemente eu gravei um vídeo com a Duda Salabert que eu pensei que ia ter um posicionamento, se não igual, muito parecido ao dessa Erika aí. Mas muito pelo contrário, me surpreendeu muito positivamente. São pessoas completamente distintas. Ela foi uma pessoa completamente educada e respeitosa, o que nos faz, por consequência, querer devolver esse respeito e essa educação no diálogo, por mais que a gente pense de forma completamente diferente. Coisa que com essa Erika aí, eu a encontrando, eu acho muito pouco provável de acontecer. A pessoa parece simplesmente desconhecer o que significa respeito e educação com quem pensa diferente, ela só quer pra ela. E só pra fechar esse adendo assim, é só pra vocês verem como é impressionante e acaba me causando esse espanto, a forma como pessoas que teoricamente estão no mesmo espectro ideológico, né, acabam sendo tão diferentes. E se vocês quiserem acompanhar o vídeo, eu vou deixar no izinho aqui, ó. E outro posicionamento marcante na esquerda foi o da nossa querida esbanja. A mulher que adora esbanjar com dinheiro público e lacrar na internet, é claro que não ia deixar de se posicionar sobre esse tema tão polêmico. Olha o textão que ela mandou aqui, ó. O PL 1904 quer mudar o Código Penal brasileiro para equiparar o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio, quando a gestação for fruto de estupro, caso em que o aborto é permitido pela lei brasileira. Isso quer dizer que uma mulher estuprada pode ser condenada a uma pena superior à de seu estuprador. A pena máxima para estupro é de até 10 anos, enquanto a de homicídio simples é de até 20 anos. É preocupante para nós como sociedade a tramitação desse projeto sem a devida discussão nas comissões
temáticas da Câmara. Os propositores do PL parecem desconhecer as batalhas que mulheres, meninas e suas famílias enfrentam para exercer seu direito ao aborto legal e seguro no Brasil. Isso ataca a dignidade das mulheres e meninas garantida pela Constituição Cidadã. É um absurdo e retrocede em nossos direitos. A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. O Congresso poderia e deveria trabalhar para garantir as condições e a agilidade no acesso ao aborto legal e seguro pelo SUS. Não podemos revitimizar e criminalizar essas mulheres e meninas amparadas pela lei. Precisamos protegê-las e acolhê-las. Seguimos juntas lutando por nossos direitos. Menina não é mãe. Hashtag. Fora todo o discursinho barato, as falácias, esse papinho furado de sempre que a gente já refutou aqui e não cola mais, o mais incrível é que o Lula falou isso daqui na campanha, ó. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. Ah, Lula, então quer dizer que todas as mulheres com quem você casou, incluindo a Janja, são contra o aborto? Foi isso mesmo que você disse? É, parece que foi, né? Mas isso é papinho só de campanha, porque depois que ganha as eleições, todo aquele sentimento anti-vida vem à tona na militância de vocês, né? E falando em Lula, é claro que ele também se posicionou. Primeiro mentindo descaradamente, como é de costume, demonstrando como ele é falso, hipócrita e completamente monstruoso, ele sim, na sua fala, ó. Eu sou contra o aborto. Nós temos que respeitar as mulheres, sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer, sabe? Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Após ouvir essa fala, me responda sinceramente. Quem é o verdadeiro monstro nessa história? Uma vida inocente pode ter algum nível de culpa nisso tudo para ser vista por quem quer que seja como um monstro dessa história? Para mim, pelo amor de Deus, o bebê é o último culpado nesse contexto todo. Agora, quer saber como de fato desestimular a existência de bebês advindos de estupro? É desestimulando estupradores a existirem, com penas tão severas que o cara prefira a morte a cometer uma atrocidade dessas. Mas a esquerda, é claro que jamais votaria para aumentar da forma que se deve a pena desses malditos. Quem dirá dar a eles o que eles de fato merecem? E eu queria também trazer esse caso aqui, que apesar da aparente boa intenção, com certeza mais atrapalha do que ajuda toda essa discussão importante. O Senado resolveu realizar uma audiência para tratar do tema. E o que mais viralizou foi essa performance aqui, ó. Será que vão antecipar o meu parto? A ameaça persistia. Não! Não acredito! Essa injeção! Essa agulha! Não! Quero continuar vivo! Vai doer, eu sei! Vai doer muito! Não façam isso! Vocês também vão sofrer! Por Deus, eu imploro! Ainda é possível! No instante final, um grito silencioso ecoou dentro daquela barriga. Uma súplica desesperada por misericórdia. E eu mesmo não vi nada de positivo nessa coisa aí que foi feita. Inclusive, achei bem constrangedor. Mas se você pensa diferente a partir de uma perspectiva relevante, deixa aí nos comentários pra gente conversar sobre. E sabe por que eu achei bem mais que inadequado? É porque dá munição pra quem quer deturpar o debate e transformá-lo apenas em lacração, responder dessa forma aqui, ó. Eu queria até o telefone, o contato daquela senhora que esteve aqui ontem, encenando aquilo que nós vimos. Sabe por quê? Porque eu quero ver ela encenando a filha, a neta, a mãe, a avó, a esposa de um parlamentar sendo estuprada. Eu quero que ela faça a encenação do estupro agora. Por que não? Se encenaram um homicídio aqui ontem, que encenem o estupro. Tá vendo, meu? Complicado, né? Mas também serve pra gente ver a face imunda da esquerda como a gente vê nesse caso aqui, ó. Não chore, não vai acontecer nada. Mamãe, não se deite, ainda são 2 horas da tarde. Não tenho sono, quero continuar brincando com minhas mãozinhas. O que esse tubinho está fazendo na minha casinha? É um brinquedo novo? Olha, ei, por que estão sugando minha casa? Mamãe!
espere, essa é a minha mãozinha. Moço, por que arrancou? Não vê que me machuca? Mamãe, me defenda! Mamãe, me ajude! Não vê que ainda sou muito pequeno para me defender sozinho? Diga para eles pararem. Juro a você que vou me comportar bem e que não vou mais te chutar. Mamãe, já se passaram 17 anos desde aquele dia. E eu daqui de cima observo como ainda te machuca ter tomado aquela decisão. Que Deus tenha pena de nossas almas. Tenhamos consciência. Como alguém acha graça de uma coisa dessas e um outro alguém tem coragem de se prestar um papel desses? Essa é, com certeza, uma daquelas questões que, para mim, nunca terão resposta. E agora, já nos encaminhando para o final e entrando nas conclusões às quais a gente chega após observar todo esse enredo contextual e como fator principal, reiterando quantas vezes for necessário, que a vida inocente de um bebê deve ser protegida em todos os casos. E se você chegou até aqui pensando ainda diferente disso, eu vou tentar por mais uma vez te fazer mudar de ideia por meio daquilo que deveria ser óbvio, mas vamos lá. Não quer gerar e parir um bebê advindo de estupro? Tudo bem, é completamente legítimo. Eu também não ia querer passar por isso. Fique tranquilo que eu não serei hipócrita. Mas aí, você sabe qual que é a solução para isso? Ela é muito simples e única alternativa possível para quem tem decência e não é um assassino. Interrompa a gravidez antes de 22 semanas, quando a gente terá uma vida já concretizada de um outro ser que deve sim ser protegido e não tem nada a ver com os problemas que o trouxeram ao mundo. E nem me venha com esse papinho de mas nem sempre será possível. De fato, nem sempre será. Porém, nesse caso é o que eu já cansei de repetir. Há uma realidade patente agora que é uma vida de um inocente que deve ser protegida a todo custo. E é sim dever do Estado assegurar os direitos desse indivíduo, sendo o principal deles a vida. Se você não quer que isso aconteça, faça o que for preciso para interromper o desenvolvimento desse embrião que com 22 semanas será uma vida real com a qual você terá que lidar. E, por favor, nunca se esqueça do que é o terrível método que nós vimos aqui da assistolia fetal. A gente não pode esquecer em hipótese alguma que esse terrível método causa um infarto em um bebê que sequer teve a oportunidade de ver o mundo ainda. Jamais se permita ser parte disso. E por que eu estou me direcionando a um esquerdista, sendo que você que está me assistindo muito provavelmente não é um e inclusive deve pensar, se não como eu, muito parecido? É porque você tem o dever de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, de preferência pessoas de esquerda, para que eles vejam a verdade e possam ter a oportunidade genuína de realmente mudar de ideia. E aproveitando, eu também quero te lembrar, para você me ajudar a combater esses pensamentos e métodos terríveis que boa parte da esquerda promove no nosso país, além de necessariamente você espalhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, fortaleça esse trabalho aqui se inscrevendo no canal, deixando um joinha aqui embaixo, não custa nada, não dói e é de graça, e um comentário também para que a gente tenha mais alcance e essa mensagem possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. E voltando ao tema, vou reiterar por mais uma vez, principalmente para quem é de esquerda. Por favor, passe a ver as punições mais severas para bandidos como a única solução e alternativa possível para desestimulá-los a serem quem são, bandidos, criminosos que promovem o mal na nossa sociedade. Cobrem seus deputados para que eles votem pelo endurecimento da legislação penal. E quando desarquivarem esse projeto aqui, por favor, não seja contra ele só por causa do autor. E é claro que isso é apenas um exemplo, porque com certeza existem pelo menos centenas de outros projetos que tratam desse aumento de pena para esse crime terrível de estupro, mas, por exemplo, como gera mídia e repercussão um projeto como esse do Jair Bolsonaro, talvez fosse um motivo para a esquerda se utilizar disso para não votar o que de fato importa, que é o mérito. Então, a lição que fica disso tudo é deixemos o que não importa do nosso espectro ideológico de lado para que a gente vote aquilo que deveria ser comum para toda a sociedade, independente de direita ou esquerda, que é, por exemplo, punir adequadamente criminosos que causam traumas terríveis à nossa sociedade, como são o caso de estupradores. E definitivamente isso não é papinho de ficar só na teoria e na discussão não, que nós temos inclusive uma legislação maravilhosa que deveria ser um ótimo exemplo para nós, que foi recentemente aprovada lá nos Estados Unidos, no estado do Tennessee. Olha só que beleza, agora eles têm pena de morte para quem estuprar crianças. Tem como ser contra isso? Eu, pelo menos, dizendo por mim, sou
super a favor. Eu acho que quem é decente é a favor também. E eu te garanto, pode acompanhar os dados a partir da vigência dessa nova lei para você ver se os casos de estupradores não vai diminuir lá no estado do Tennessee. É certeza que vai, meu. Mas ainda que não fosse o caso, só de haver uma punição justa para quem merece, já valeria a iniciativa. Outro ponto que eu acho fundamental para a gente evitar de vez esse problema em relação ao aborto é que as mulheres que não quiserem ter filhos, mas quiserem continuar se relacionando sexualmente, sem o devido cuidado aí, fazerem a esterilização voluntária, retirarem os seus úteros, fazerem a laqueadura, o procedimento que for necessário. Hoje nós temos a Lei 14.443, que traz a previsão de que mulheres possam fazer a laqueadura a partir dos 21 anos. Antes era 25 anos, agora é 21. Quem sabe pode ser 18 depois. E sobre tudo isso que você viu aqui, não tenha vergonha de mudar de ideia se você pensava diferente antes de ver toda essa realidade aqui. Mudar de ideia nesse contexto fala muito mais positivamente sobre o seu caráter do que negativamente. Até mesmo o médico que era conhecido como pai do aborto mudou de ideia. Quando inventaram o ultrassom, ele já tinha realizado mais de 75 mil abortos, só que ele nunca tinha visto o que de fato acontecia ali dentro com o bebê. E após ele ter essa oportunidade de ver, ele se tornou um dos principais ativistas contra o aborto e a favor da vida. E se alguém com todo esse histórico mudou de ideia, você também pode. E tenha em mente que existem muitas crianças que vieram ao mundo a partir desse ato trágico, mas que não as tornam um monstro ou culpadas de alguma forma por isso. Dar fim à vida desses bebês inocentes de forma alguma resolveria qualquer problema ou apagaria qualquer trauma. E para fechar definitivamente essa importante discussão, eu quero te dizer que eu fiz o melhor que eu pude em relação a pesquisar, roteirizar, gravar, editar e te apresentar da forma mais sincera e real possível esse tema tão sensível. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para todos vocês, mas principalmente para quem pensa ou pensava, tomara, de forma diferente do que eu trouxe aqui. E esse é um estilo de vídeo, inclusive, que eu não costumo gravar muito. Então, se você gostou e quer que eu continue fazendo mais outros nesse mesmo modelo, ou tem alguma observação a fazer, deixe seu feedback aqui nos comentários. Repetindo, sua participação é muito importante para mim. No mais, que fica a maior lição de todas em relação a tudo que a gente tratou aqui. Toda vida inocente precisa ser protegida, e esse é um dever de todos nós.